Aula 15. Padrões de candles. Doji. Esse padrão manteve seu nome original em japonês e ele é formado por um único candle. A característica de um doji é o fato de que o preço de abertura e de fechamento serem idênticos, ou seja, mesmo tendo ocorrido variações nos preços durante a formação do candle, tanto acima como abaixo do preço de abertura, ele retorna ao valor inicial do fechamento. O resultado é um candle sem corpo definido, nem vermelho e nem verde, ficando a figura desse padrão parecendo uma cruz na maioria das vezes. O padrão doji tem vários nomes distintos, devido às várias configurações que ele pode apresentar. São eles: doji libélula, quando os preços de abertura e fechamento coincidem também com a máxima do dia, formando uma figura no formato de T. O doji libélula nos lembra uma libélula em voo, de asas longas e traseiro fino e prolongado. Doji lápide, quando os preços de abertura e fechamento coincidem também com a mínima do dia. O doji lápide recebe tal nome por parecer realmente com uma lápide de pedra ao estilo americano, quando vista de lado. Doji pernalta, quando o pavio inferior é muito maior que o superior. Doji quatro preços, quando os preços de abertura e fechamento coincidem também com a máxima e a mínima do dia, ou seja, todos os negócios dos dias foram fechados nos mesmos preços. Este doji é muito comum em papéis de baixa liquidez, quando ocorre somente um negócio no dia. Veja alguns exemplos no gráfico. Aula 16. Padrões de candles. Spinning top. Este padrão é conhecido apenas pelo nome em inglês e é formado por um único candle que tanto pode ser de baixa ou de alta. Não é um padrão de grande relevância, só tem significado prático quando destacar-se dos demais candles, sendo facilmente encontrado em sequências de candle que vem perdendo a força, ou seja, diminuindo de tamanho. O spinning top é formado por um corpo pequeno e dois pavios idênticos, também pequenos, dando à figura uma aparência de hélice ou catavento. Daí o termo em inglês spinning. Este candle também é facilmente encontrado em padrões como o engolfo e o harami, que já estudamos em outras aulas. Veja alguns exemplos no gráfico.
Aula 17. Padrões de candles. Estrela da manhã e estrela da tarde. As estrelas são figuras singulares, formadas por um candle de pequenas proporções com corpo pequeno e pavios bem curtos, quando existem. Exceto pelo tamanho reduzido, não há nenhuma outra característica de formação exigida para este candle, podendo ser um doji ou um spin top. O que torna o padrão em uma estrela é sua posição em relação aos candles anterior e posterior, que também faz parte do padrão. Deve haver um gap de corpo entre a estrela e esses dois candles, o anterior e o posterior. Ela deve ficar com o corpo isolado, ou seja, o corpo da estrela não deve tocar o corpo anterior nem o posterior dos candles, ficando abaixo numa tendência de baixa e ficando acima numa tendência de alta. Assim, as estrelas são válidas como sinal de reversão de tendência tanto de baixa como de alta. Quando aparece uma tendência de baixa, é chamada de estrela da manhã. Quando aparece uma tendência de alta, é chamada de estrela da tarde. A cor do candle que representa a estrela não é relevante, porém, para os candles anterior e posterior, é necessário que a cor esteja alinhada com a tendência em que estão inseridos. Veja alguns exemplos no gráfico a seguir.